Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, plataforma de ensino Gabarita Geo. Aula de hoje, biomas. E a primeira dúvida dos alunos é o que é o bioma e o que é um ecossistema. Vem cá! Bioma é um ecossistema terrestre caracterizado por comunidades animais e vegetais. Já um ecossistema é a associação autossustentáveis de plantas e animais e o seu fator, olha aqui, abiótico. Jean, não sei o que é o fator abiótico. Vem cá. Fatores abióticos nada mais que são a temperatura, a umidade, a pressão, o pH do solo, a parte física do planeta Terra. Olha aqui, sem vida. Mas esses fatores são importantíssimos porque eles vão se relacionar com os fatores bióticos e esses fatores abióticos vão determinar as características dos bióticos. Por exemplo, a temperatura, a umidade, a pressão vai definir a característica do solo, vai definir a modelagem do relevo e, consequentemente, o tipo de vegetação que vai se fixar naquela região. Por exemplo, você tem numa área seca, então índice pluviométrico muito baixo, uma temperatura muito alta, um determinado tipo de vegetação, como é o caso da caatinga. Quando eu vou mais em direção à região norte do país, eu vou ter ali um índice pluviométrico muito alto, uma temperatura muito alta e lá você vai ter a formação da floresta latifoliada equatorial da Amazônia. Você percebeu que os fatores abióticos vão definir o bioma do local. E eu separei aqui os principais biomas do mundo para a gente discutir as características. E o primeiro, olha aqui, a floresta equatorial tropical. A característica dessa floresta é ser perinófila ombrófila. Quando eu falo perinófila, eu estou falando de perene. Então as folhas, elas nunca caem. São folhas resistentes, latifoliadas, folhas grandes. E quando eu falo ombrófila, eu estou falando de uma floresta densa, onde eu tenho o subbosque e o bosque principal. As árvores que compõem o dossel dessa floresta ombrófila, elas atingem até 50 metros de altitude. E aí você tem ali as árvores emergentes que variam de 20 a 50 metros de altitude. As florestas ombrófilas são florestas muito densas. Também é uma característica da nossa floresta amazônica. Dá uma olhadinha que eu vivenciei lá na floresta amazônica. As plantas brilham pela luz do sol. Um ponto importante para se discutir. As plantas que crescem perto do chão precisam lutar muito mais para receber a luz do que necessitam para crescer. Quando mais escura é a folha, mais pigmento ela é capaz de absorver a luz e fazer a fotossíntese. As plantas não se mexem, mas crescem na direção que elas precisam. Outro exemplo de bioma é esse aqui, floresta sazonal e arbustiva. Sazonal de épocas em épocas. As folhas caem no período de seca, já no período chuvoso, elas estão fortes, resistentes. Eu classifico ela como uma floresta decídua. Nós também temos as semidecíduas. Qual que é a diferença, Jean? Decídua perdem 50% das folhas no período de seca. Semidecídua perde de 20% a 50% das folhas, como eu vivenciei no Parque Estadual de Porto Ferreira, aqui no estado de São Paulo, onde nós temos uma floresta semidecídua. Bora lá!
Estamos aqui numa área de floresta semidecidual. Qual é a característica desse tipo de floresta? Você tem uma estratificação muito bem alinhada, com vegetações de pequeno porte, médio porte e as de grande porte. As de médio porte eu classifico como as emergentes. Então elas querem crescer para encontrar o sol. Aquela característica da vegetação ombrófila. Jean, por que semidecidual? Porque em determinada época do ano as folhas caem. Então, principalmente no período de seca, nós temos a queda das folhas da floresta semidecidual. Fora que você também tem rica biodiversidade nessa região. Então você encontra uma característica muito próxima à Mata Atlântica. Então você tem a presença, por exemplo, das samambaias, que é característica da Mata Atlântica. Um outro exemplo de bioma são as savanas tropicais, que eu classifico como campo tropical ou os bosques de espinho. Aqui é o nosso cerrado brasileiro, que a Aziz Abissaber classifica esse domínio morfoclimático, que é a relação do relevo, do clima e também do solo, como as savanas brasileiras. Aí você tem árvores de médio e pequeno porte, de galhos retorcidos, raízes profundas, casca grossa e também espinhos para sua proteção. Porque o período de seca ele é muito severo e esse vegetal ele vai se adaptar para conseguir sobreviver nesse período muito grande sem chuvas. Outro tipo de floresta são as florestas de latitude médias ombrófilas. Nós temos isso muito no norte do planeta, que aí eu falo das ombrófilas temperadas, são aquelas árvores gigantescas, as sequoias, onde você tem um grande dossel, mas não apresenta muito subbosque como a equatorial tropical. Por que, Jean? Porque a temperatura nessas regiões de latitude média são menores do que latitude baixa. Então o índice pluviométrico é menor, então isso não vai gerar aquela mata fechada, densa, como da Amazônia. Fora que eu tenho a temperada de coníferas, que também se classificam como de latitude médias ombrófilas. Olha aqui o desenho, ó, formato de cone. Essa adaptação das coníferas se dá por conta do gelo. Latitude média, você tem baixas temperaturas no inverno, neva, então os flocos de neve que vão ficar presos nas copas das árvores, ele vai escorregar, porque o vegetal tem formato de cone. Fora isso, aqui você tem a vegetação de folhas aciculifoliadas, muito parecida com a mata de araucária presente no sul-sudeste do Brasil. Sudeste, Jean, tem araucária? Sim, em climas de tropical de altitude, que se assemelham muito próximos ao clima subtropical do sul do país. Bora lá que não acabou não! Eu tenho aqui as florestas de coníferas, que aqui você tem uma característica mais próxima com esse exemplo que eu mostrei, que é a taiga ou a floresta boreal, que é a maior floresta do mundo em extensão. Ela vai do Canadá até a Rússia, gigantesca, passando por todo o norte da Europa. Mas longe de ser a maior em biodiversidade, que eu estou falando então da floresta amazônica. Aqui em cima eu tenho as pradarias e os campos de latitude média, a pradaria temperada, que eu tenho muito no leste da Europa, lá na Ucrânia, que vai, a partir dessa decomposição, formar o solo de Chernozion, o solo fértil da Ucrânia e da Rússia. No Brasil, nós temos os campos sulinos, lá no Rio Grande do Sul, o Pampa Gaúcho, aquela vegetação de gramíneas, né, de bem médio pequeno porte, para o gado pastorear nos pampas gaúchos. Aziz Abissaber também classifica essa região dos pampas gaúchos como as pradarias brasileiras lá no domínio morfoclimático. Fora isso, nós temos
os desertos e o semideserto quente e frio. No Brasil nós não temos esse tipo de biomas. Jean, mas e a Caatinga? A Caatinga é semiárida, ela está numa faixa de transição, tá? Então você tem ali um impedimento geográfico, que é o Planalto da Borborema, que barra a entrada dos ventos úmidos vindos do oceano. Então a sotavento, onde o vento solta em cima da montanha, você vai ter um vento seco. Por isso que na Caatinga você tem um baixo índice pluviométrico. Ó, esqueci de falar isso. Aqui, ó, nas savanas tropicais, ela tem esse misto de seca e chuva, porque é uma vegetação de transição entre uma área mais úmida, uma área mais seca e uma área muito úmida. Bora lá que não acabou não. Aí eu tenho os desertos subtropicais, que são as steppes. Você tem lá na China, na Rússia, aquela vegetação rude que se adapta para suportar o clima severo dessas regiões desérticas. O deserto de Gobi, por exemplo, lá na China. Vem aqui nesse desenho porque ele vai facilitar muito a sua vida. Ó. A variação latitudinal vai interferir diretamente onde? Nos fatores abióticos. Então, olha aqui. Esse aqui é o bioma equatorial. Perceba que a árvore é de maior porte, ela é ombrófila, ela é de folhas perenes e você vai ter o quê? Aqui o dossel principal, abaixo você tem as árvores emergentes e depois você tem as árvores de pequeno porte, dando como característica aí a vegetação fechada. Depois você tem a floresta temperada, que também ela é ombrófila, é de grande porte, mas não apresenta o subbosque. Aqui você tem as coníferas, a tundra, que são os musgos, e as geleiras eternas, quando você vai em direção aos polos. Então aqui você tem latitude baixa e latitude alta. O que está mudando aqui, Jean? A temperatura. Aqui é mais quente, aqui é mais frio. E aqui no meio é a parte de transição. Perceba que a capacidade arbustiva do vegetal, ele vai diminuindo quando eu diminuo a temperatura. Beleza, pessoal? Ó, aula show de bola. Falei tudo sobre biomas, uma aula completa para sua preparação. Então, ó, vamos junto no nosso projeto de aprovação gabaritagel.com.br. Nosso objetivo é gabaritar ciências humanas. Tamo junto, pessoal. Pra cima deles. Gabarita Gel.